Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque nessa terça-feira de Carnaval. Você aí que gosta de Carnaval, tá aí uma boa oportunidade aí para curtir a folia nesse último dia. Amanhã já é quarta-feira de cinzas, passa muito rápido aí, mas dá para curtir bastante, né? Os foliões, as cidades cheias aqui, especialmente aqui da Baixada Santista, muita gente aproveitando esse finzinho de Carnaval e, é claro, você sempre nos acompanhando aqui pelas nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso canal no YouTube e demais redes sociais. E reprise, 5 horas da tarde, na TV Com Santos, canal 8 Vivo, 11 Net Claro, 45 da VIPWay e no mesmo horário, Rádio Santos FM 92,5 MHz. O Carnaval, né, uma pesquisa do Sebrae, que foi divulgada recentemente, mostrou aí que o gasto médio das pessoas seria entre R$1.000 a R$4.000 neste Carnaval, movimentando a economia, gerando empregos e oportunidades para as pessoas. Vamos falar muito sobre este e outros assuntos com a nossa convidada de hoje, a Carla Marguerito Corazza, que é analista de negócios sênior do Sebrae. Carla, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada. É um prazer tê-la aqui falando conosco. Queria que você começar a falar, o Carnaval está acabando aí, mas é claro, né? Carnaval e Santos tem uma peculiaridade, o Carnaval é um pouco mais extenso. Tivemos na semana retrasada os desfiles das escolas de samba, aí agora acabando o Carnaval aqui em Santos especificamente, aí teve Carnabonde no final de semana, Carnabandas, que inclusive ainda tem hoje nesse sentido. A gente tem movimentação de turistas, de passageiros, também os cruzeiros marítimos, que é uma peculiaridade própria, né? Como é que trazer dados aí dessa pesquisa que mostra que o litoral paulista é o destino preferido de 49%, com ticket médio de gastos que chega até R$4.000. O que a gente pode levar em consideração dessa pesquisa aqui? É claro, o litoral, né, só ver as estradas aí lotadas, o litoral é a grande sensação aí desse período carnavalesco. Sim, quando a gente fala de litoral de São Paulo, a gente está numa região privilegiada, que a Baixada Santista tem 9 municípios que englobam essa região, né, esse espaço que está dentro do litoral de São Paulo. E quando a gente olha para essa pesquisa, a gente consegue perceber que 52% das pessoas, dos viajantes, são mulheres. E 50% pertencem à classe C. E 25% têm entre 30 e 39 anos. 53% são do interior de São Paulo. Então a gente começa a entender um pouco melhor como que essas pessoas são, de repente que escolhas, né, que elas têm preferência, né, de acordo com esses dados a gente começa a moldar e entender melhor essa realidade, né. E acho que por nós estarmos muito próximos da capital, a gente tem uma região de fácil acesso, a gente tem praia, né, a gente está numa época de alta temporada, um feriado prolongado. Então a procura pela nossa região, especialmente Santos e outras cidades do litoral de São Paulo, tanto o litoral sul quanto o litoral norte, né, acabam tendo esse privilégio, né? São escolhas desses turistas e isso acaba beneficiando os pequenos empresários, né, as micro e pequenas empresas da região, sejam elas MEIs, empresas de pequeno porte ou até mesmo microempresas. E os segmentos de hospedagem, de transporte, de alimentação, de vestimentas, de beleza, artesanato, são segmentos que são privilegiados, porque são segmentos que estão no olho, né, do turista, são escolhas, né, de compra, de consumo, seja na parte de comércio ou serviços. Então, quando a gente olha, né, para esse carnaval, a gente consegue, tem
a oportunidade de entender o que foi de bom e o que de repente precisava ser diferente, precisava melhorar. E a gente não precisa esperar o próximo carnaval para fazer essas correções, esses ajustes, né? A gente já tem outros feriados prolongados previstos para o ano de 2026, aliás, muitos, né? Aliás, bastante esse ano. E aí a gente pode utilizar essas boas práticas, esses aprendizados, para a gente poder se organizar, se capacitar, se planejar melhor. O Sebrae, ele é um excelente elo para isso, e para que a gente venha ainda mais preparado para outros momentos. Então, acima de tudo, eu acho que é importante a gente olhar e tirar aprendizados desse momento. Muito bem. Até essa foi a primeira pesquisa desse porte ou já dá para comparar com outras anteriores? Essa foi a primeira pesquisa que a gente tem. Então, é o pontapé para poder aí ter depois um planejamento. Perfeito. A ideia é fazer só no carnaval ou fazer em outras datas especiais também? A gente tem várias outras pesquisas que acontecem pelo Sebrae, segmentadas, voltadas para alguns eventos específicos, assim como o carnaval, que elas vão sendo divulgadas e a gente pode utilizar até como base para a gente poder prever outros momentos, para a gente criar estratégias, para a gente se organizar melhor. Então, a gente tem que usar isso a nosso favor. Claro. E quando a gente olha para esses dados, a gente começa a entender uma realidade e a gente consegue tomar decisões melhores, mais assertivas. Quando a gente fala desse turista, né, a pesquisa ela dizia, né, que quase 50% desse turista ele esperava gastar no Pix as suas compras de serviços e produtos. E cerca de 80% no cartão de crédito. Mas quando a gente olha assim, uma escolha tão grande, por exemplo, para o Pix, é que teve um certo planejamento, uma organização por parte desses turistas. Que é automático, né? Não tem. Vou postergar o pagamento. Eu vou ter que pagar na hora, porque eu garanto que eu tenho dinheiro agora. Depois lá na frente eu não sei como vai ficar. Exatamente. Né? E tem indicadores bem interessantes ali, obviamente, dessa pesquisa Carnaval 2026 Viagens e Turismo. Tem um dado interessante. O feriado também, ao longo desse feriado do carnaval, que na verdade não é bem feriado, mas né, muitas empresas dão essa folga, mas Exato. Tem plantão, tudo, né? Mas não, a questão beneficia 183 mil pequenos negócios no estado de São Paulo, sendo quase 86 mil microempresas e 97 mil MEIs. Puxando aqui essa pesquisa do estado de São Paulo, é claro Sim. que o litoral acaba sendo nesse sentido. Tem algum olhar aqui regional da região aqui de quantas empresas, microempresas estão se sendo beneficiadas aí? Tem uma expectativa desses 183 mil? Isso se espelha para a nossa região quando a gente coloca o olhar que 70% né, dos viajantes eles pretendem viajar dentro do estado de São Paulo e 49% para o litoral. A gente consegue inclusive enxergar que algumas escolhas não são relacionadas só ao curtir o carnaval, a folia, Sim. seja blocos ou até mesmo acompanhar escolas de samba, mas também esses turistas eles querem descansar, curtir a praia, aproveitar que é um feriado maior, né? Não considerado um feriado, como você bem falou, mas um momento de descanso, de pausa dentro do verão, inclusive. E quando a gente olha para praias, né, que a gente tem várias na região, de fácil acesso, com um custo mais acessível do que aqueles que têm que pegar voos, né, tem que comprar passagens aéreas para ir para outro estado, para outros locais que acabam gerando um gasto ainda maior, né, mais excessivo. E quando a gente olha essa alta demanda, a gente sabe que os preços sobem. Então, assim, as hospedagens ficam mais caras, os custos com alimentação, eventos, eles já encarecem nesse período. Quando a gente fala de 4 a 5 diárias, né, que é a média desse período, é um gasto grande com hospedagem. Então, essa escolha de distância, de facilidade de deslocamento, ela é essencial, ela é super importante para caber no orçamento desses turistas, né? Então, quando a gente olha a Baixada Santista com 9 municípios, a gente consegue perceber que a gente tem uma relevância muito grande dentro desses 49% da escolha do litoral de São Paulo. Tem alguma característica própria de algumas cidades em relação às outras, por exemplo, dentro desse levantamento? Por exemplo, quase a metade, 49% falaram que vão ou estão no litoral.
tem alguma característica? O litoral norte tem uma peculiaridade diferente, por exemplo, do litoral sul? Enfim, tem alguma coisa nesse sentido? Com relação à parte de hospedagens, elas encarecem mais no litoral norte. Então, dependendo do perfil do público, ele acaba optando mais para o litoral sul, para a nossa região aqui mais voltada para a Baixada em si. Porque quando a gente fala de litoral norte, a gente começa a pegar um público que tem um poder aquisitivo maior. Então, ele é um perfil diferenciado, ele não é a grande maioria que foi listada nessa pesquisa. Por isso que a gente tem um excesso maior, a gente também tem uma estrutura maior aqui. Claro. Então a gente consegue absorver um maior público. A cidade ela fica muito cheia, então é um momento, inclusive, dessa micro e pequena empresa, como tem feito nesse carnaval, aproveitar esse fluxo de pessoas para poder entregar um produto, um serviço de excelência, com um atendimento de qualidade, e poder se organizar para poder conquistar, né, esse cliente, ele poder voltar em outro momento. Exatamente, que é importantíssimo, né? E também dados da pesquisa, que a viagem familiar é o estilo mais citado na pesquisa, ou seja, as pessoas vêm realmente em família, com 40% dos entrevistados. A existência de uma programação para o carnaval contribui para a escolha do destino, 64% irão para os bloquinhos de rua, 27% irão em desfiles de escolas de samba e 24% para festas temáticas. Até peguei esse gancho. O fato do carnaval em Santos, que na região metropolitana, basicamente Santos que promove. Antecipar, isso altera alguma coisa em termos para os turistas? Pelos números aqui, né, muita gente gostaria de ver o desfile. Até a gente comentou aqui com o próprio secretário Thiago Papa, que esteve participando conosco na semana passada, de vender Santos. Assim, em Santos o carnaval é mais extenso, você começa uma semana antes e, é claro, dentro do carnaval. Isso ajuda também ou não? E isso ajuda a contemplar outros públicos também, né? Quando a gente abre essa possibilidade de mais dias de evento, a gente consegue, inclusive, abraçar aquele turista da região que, de repente, porventura, vá viajar no carnaval para outro local. E aí, esse turista, né, esse morador, ele também pode aproveitar a festa dentro da sua cidade. Quando a gente olha para essa parte de folia em si, a gente não tem só aqui em Santos acontecendo a parte dos desfiles. A gente também tem em Cubatão, a gente também tem em outros municípios, assim como os bloquinhos, né, em São Vicente, em Itanhaém, em Peruíbe. Então, a partir do momento que a gente coloca essa ação antes, a gente abre um espaço para o público aproveitar outras oportunidades, que são muitas, que a região oferece. Inclusive, quando a gente olha, por exemplo, para a capital de São Paulo, a gente sabe que tem o pré-carnaval, o carnaval e o pós-carnaval, inclusive. Então, a gente ainda tem, apesar de já ser a quarta de cinzas, a gente ainda tem o outro fim de semana para aproveitar. O pessoal estica, tem muita gente que estica aí como se fosse... Exatamente. O carnaval não para. Se for, então, no Nordeste, o carnaval é praticamente o mês inteiro, enfim, continua nesse sentido, né? E aí tem outro dado também, que você tinha falado, 55% planejam gastar mais que no ano anterior, sendo que 41% desses pretendem gastar entre 5% a 10% a mais que no ano anterior. Só 15% vão segurar um pouquinho mais, gastar menos que no ano passado, e 30% pretendem manter os gastos no mesmo nível de 25%. Sinal que o pessoal está com dinheiro no bolso, né? Está mais animado aí, né? Dinheiro no bolso, mas de certa forma a gente entende que essa maior... esse maior valor de gasto, ele se deve também à elevação dos preços, né? Sim, não só referente à época carnavalesca, mas referente a esse período de verão, aumento da inflação e tudo mais, né? Então isso tudo vai impactando nos gastos e aí as pessoas provavelmente às vezes acabam até optando por mesmo segurando qualidade, alguns locais, hospedagem, transporte, que eles possam economizar um pouco, né? Porque por mais que tenha o dinheiro no bolso, a conta ela chega depois, né? Tem muitos que brincam que o ano começa depois do carnaval e a hora que vem o desespero para que a realidade bate na porta. O que você falou muito bem a respeito, tudo bem, uma parcela considerável usa o Pix, ou seja, o pagamento à vista, mas também tem uma parcela considerável que usa o cartão de crédito. E aí, quando a fatura chega, deixa, bota no cartão.
A fatura chega, aí a gente tem um grave problema que a gente está acontecendo no país com um índice de pessoas com inadimplência. Perfeito. Que é uma preocupação, não? Uma preocupação muito grande. Que é uma bola de neve que a pessoa entra, especialmente com a nossa taxa de juros em outro planeta, para não dizer outra coisa, né? Você vai, uma bola de neve, e a pessoa se vê aí. O índice de inadimplência fica assustado. Mais de 50% das pessoas se declaram aí que estão inadimplentes, né? Muito alto. E a gente olha esse índice, a gente consegue entender o porquê também, o elevado índice de mortalidade também das empresas, né? Elas abrem e tão rápido, muitas vezes fecham, por falta de preparação, por falta de planejamento. E o Sebrae, ele vem como um agente capacitador desses negócios, né? Então, a importância da gente se planejar, se organizar, ela vem nesse momento. Então, que a gente use tudo isso para que a gente possa trazer a realidade de uma forma mais organizada, de uma forma diferente, que a gente consiga criar estratégias, utilizar a organização financeira como uma ferramenta de organização desse excesso que teve. Então, assim, quando a gente faz esse controle, quando a gente começa a colocar esses dados na nossa frente, a gente consegue tomar algumas decisões, como, por exemplo, reduzir gastos supérfluos, entender se eu preciso fazer algo para gerar uma fonte de renda extra, para que eu possa cobrir às vezes esse buraco que surgiu, né, nesse período, porque a gente fica tão emocionado, né, nesses momentos com a folia, e às vezes a gente esquece de pôr o pé no chão. Exatamente. E aí isso não vem só na pessoa física, mas vem nos próprios empresários, né, que têm negócios. Isso acaba afetando esses negócios. E às vezes até os nossos pequenos empresários da Baixada, né, da região, eles começam a observar que às vezes eles não prepararam de repente um estoque adequado para o momento. A equipe deles não estava preparada para receber às vezes um fluxo tão grande. Então esse olhar é super importante para que eles possam não só ter uma visão boa por parte dos turistas, como eles também possam voltar com essas experiências positivas para suas casas e em outro momento voltar a consumir nossos produtos e serviços, voltar a escolher a nossa região para estar. Então isso é de extrema importância, porque isso é tomada de decisão por parte do turista. E quando a gente olha, a gente tem um cliente, né, do Guarujá, que ele faz uma ação muito bacana, que ele, a partir do momento que você gasta R$300 no restaurante dele, ele te dá um voucher para que no próximo feriado que tenha prolongado, você possa ter R$50 de desconto para consumir no estabelecimento dele. E ele... programa de fidelidade, digamos assim. Exatamente. E ele contou pra gente que isso tem dado muito certo. Porque as pessoas voltam, elas elogiam, mas ele não foi num primeiro momento que ele já deu esse golaço, porque ele percebeu uma necessidade de reorganização dos garçons, da equipe dele, né? Para que ele, às vezes, não fizesse uma ação dessa e desse também um tiro no próprio pé. Porque a equipe não estava preparada para atender bem o cliente, que às vezes não é só o valor, né? O cliente, ele quer se sentir bem. Exatamente. Que nem você falou muito bem, né? E a gente sempre tem reclamações, especialmente das pessoas que vão à praia, e aí, apesar de ser proibido, há cobranças abusivas por cadeira, guarda-sol. E aí você falou exatamente de experiência, né? Tem que pensar essas pessoas ambulantes, eu sei que trabalham, tem um papel fundamental, mas assim, você não pode afugentar o turista, porque senão ele vem uma vez e não volta mais, ou ele vai para outra localidade, outra praia, outro local, né? Denúncias aí, R$300, é uma coisa absurda, pelo menos alguns relatos que aconteceram sobre isso, né? Agora durante o carnaval a gente certamente corremos risco dessa inflação, digamos assim, por uso de cadeira, guarda-sóis. Então entra na questão da experiência mesmo, porque a pessoa paga uma vez e fala, não pago mais, e eu não vou fazer mais esse papel. E você falou, cara, uma coisa muito interessante, que é a respeito da mortalidade das empresas. Queria aprofundar um pouco mais esse tema, porque a pandemia foi um grande sinal, né, que muitas empresas quebraram em razão da pandemia. Já tínhamos questão da crise nacional que a gente tinha em 2016, 2017, muitas sobreviveram.
algumas cambaleando, e a pandemia foi, podemos dizer, a pá de cal para muitas empresas. Mas outras, elas deram a volta por cima e souberam sobreviver, né? Quais são os sinais, os sintomas que a gente começa, que nem um paciente, que nem nós, se a gente começa a ficar doente, começa a dar alguns sinais nesse sentido, nem tocante às empresas, quais são os sintomas, primeiro, que as pessoas devem ficar alertas, especialmente os empresários, que olha, isso aqui pode dar problema se a gente não abrir o olho nesse sentido. Sim. Quais são os sintomas que vocês identificam por parte do Sebrae? Com relação ao resultado financeiro, quando a gente olha para o nosso controle de caixa, ele começa a fechar mais de um mês no negativo, né, meses subsequentes, isso começa já como um ponto de grande alerta. Aí quando a gente olha para a questão da reutilização dos nossos produtos e serviços por parte dos clientes, e a gente não vê esse cliente voltando para consumir nossos produtos e serviços, a gente tem outro ponto de alerta. Quando a gente olha para a organização do nosso negócio e algumas falhas, elas são repetitivas, a gente também tem outro ponto de atenção, né? Outro alerta dentro do nosso negócio. E quando a gente começa a observar esses pontos surgindo, isso começa a gerar um incômodo, né? Isso são pontos de atenção que o empresário já começa a observar a necessidade dele olhar para vários pilares da gestão. Não só se planejar, não só cuidar da gestão financeira, mas também cuidar da gestão de pessoal dele, cuidar do marketing dele. Será que eu estou não só fazendo um bom marketing para aproximar pessoas do meu negócio, mas assim, aproveitando aquele cliente que chega e fidelizando ele? Porque é muito mais barato eu utilizar um cliente que já consome meus produtos para continuar consumindo do que eu trazer novos para minha empresa. O esforço é muito maior. O esforço é maior, exatamente. Se tirar do concorrente muitas vezes, né? Enfim. Perfeito. E aí esses pontos, eles começam a alertar o empresário de que ele precisa se capacitar, de que ele precisa cuidar do negócio dele de forma estratégica, não só de forma operacional. Porque às vezes eu faço e não saio do lugar. Porque eu estou preocupado em entregar, mas entregar não do melhor jeito, não da melhor forma. E aí isso tudo impacta em como que o cliente se sente. E quando a gente olha para preços elevados, né, a gente entende o quanto que é importante a gente olhar para a qualidade também. Porque se a gente vai pagar mais caro, a gente quer pelo menos... Sim, claro. Que não só atender às nossas expectativas, mas que elas sejam superadas, né? Exatamente, né? Isso é importante que você está falando, Carla, porque às vezes você troca um produto, especialmente no setor alimentício, né? E aqui a região a gente tem uma força do mercado gastronômico importante. Você troca um produto com uma determinada marca, cai a qualidade, e às vezes aquela diferença que você economizou, entre aspas, pode te dar um prejuízo. Sim. Por uma série de questões, você perder clientes por causa de uma marca que você trocou aí, né? Então isso tem que ser pensado. E antes da gente ir para o intervalo, eu só gostaria de saber, e quando as pessoas, o empresário, ele mistura pessoa física e pessoa jurídica na conta? Muito comum. Que é bem comum, né? Ele compra o carro particular, né? Mas usando os recursos, né? da empresa. Quais são as sugestões aí? E isso acaba comprometendo muito o orçamento do negócio. Sim. E em razão de más escolhas, né? Como pessoa física, né? De excessos, isso acaba prejudicando a empresa, o negócio, que é a fonte de renda desse empresário. Sim. Então, é super importante que ele saiba separar para que ele consiga fixar um prolabor, né, um valor a ser retirado, e ele não comprometa a saúde financeira desse negócio. Porque esse negócio ele precisa de um caixa, ele precisa de um capital de giro disponível para eventualidades, inclusive. Exatamente, né?
e for um ar-condicionado, e aí, como é que eu faço? faz? Vou Fecha a perder empresa? mercadoria, né? Ou até afastar clientes. Imagina um restaurante sem ar-condicionado. Exato. Enfim, são alguns exemplos, Pontos. né, que as pessoas dizem que você tem que dividir em 4 fatias, não é isso? Não sei se eu estou falando alguma besteira. Em 4. É uma das formas. É uma das formas, né, que você prolabore, que você determina dentro do contexto, que às vezes tem empresário também ciente, às vezes, eu sei como funciona, às vezes você não tira absolutamente nada, tem meses que você não tira absolutamente nada, para poder a sobrevivência, porque prioridades são os funcionários, pagamento dos impostos, que gostando ou não você tem que pagar os impostos, mas tem fundo de garantia, tem essas questões, e às vezes é muito comum, né, a gente está no carnaval, há um faturamento altíssimo agora, nessa época, um pico, mas as contas vêm e depois tem o consumo de luz que aumenta, o consumo de água que aumenta, né? Não tem hora extra porque não é feriado, mas enfim, tem uma série de outras questões que lá na frente vão ter que ser pagas nesse aspecto. E aí a tendência, né, cara? A tendência é que o movimento não vai ser o mesmo. Exato. O movimento vai cair, especialmente aqui no litoral, que é muito comum, né? Santos ainda tem uma vida própria, tal, mas em outras cidades da região o comércio vai cair, e aí a gente vai ter, talvez no final de semana, mas assim, existe segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vão ser momentos mais pontuais, né? Exatamente. E assim como você falou que tem as contas, os meses de alta, os meses de baixa, as contas que chegam em determinados períodos, a gente sabe que lá no final do ano a gente tem o 13º, a gente tem alguns... Férias. Exato. Que acontecem ao longo do ano. E às vezes especificamente em alguns meses. E às vezes nem sempre essas contas elas chegam nos meses que a gente está em alta, né, de faturamento, que a gente está recebendo mais clientes, que a gente está tendo a oportunidade de ganhar mais. Então a importância de eu já fazer um planejamento anual, não só mensal, ela vem aí. Porque senão como que lá na frente eu vou pagar as férias do meu funcionário? Exatamente. Como que eu vou pagar o 13º dele? Então eu vou precisar me planejar, eu vou precisar entender o meu mercado, né? Construir também uma inteligência do meu negócio com relação a como que o meu negócio funciona ao longo dos meses dentro do ano, né? Para que até que em outros anos eu possa comparar. E aí já me preparar melhor, tomar decisões melhores. Então aquilo que entrou mais num mês, deixa eu já guardar para aquele período que eu vou precisar e não vou ter o suficiente. Exatamente. Pego o exemplo, por exemplo, do pessoal que trabalha nas praias, que depende diretamente da questão do turismo. Agora é o momento de ganhar 100. A gente tem que saber também, a exploração acaba depois, você perdendo, e ele tem que fazer o planejamento, que depois tem meses da baixíssima temporada, inverno principalmente, e você tem as intempéries do tempo, mudanças climáticas, enfim, uma série de questões. Sim. E aí acaba, se a pessoa não tem uma estrutura, acaba realmente tendo muita dificuldade, só trabalhando em datas pontuais. Mas quando tem chuva, às vezes acontece também, feriados com chuva, obviamente a demanda, quem trabalha em lugar aberto, ou até no comércio mesmo, mas depende de turista, especialmente, volto a dizer, nas cidades do litoral sul, né, e outras nesse sentido, acabam sendo mais afetadas. Carla, a gente vai para um rápido intervalo comercial, que a gente precisa dar um break aqui, a gente volta rapidinho aqui no Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário Resumo do Dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News.
Ao longo dos últimos 5 anos, o Jornal em Foque entrevistou profissionais de variadas áreas para esclarecer, informar e analisar os mais importantes assuntos de Santos e região, estado de São Paulo e do país. São mais de 1000 programas e entrevistas que levaram informações aos internautas, telespectadores e ouvintes, sempre com pluralidade de opiniões. Jornal em Foque, de segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã, nas redes sociais do Boc News, com reprise às 5 da tarde, na TV Com Santos e na Rádio Santos FM. Jornal em Foque, há 5 anos no ar, levando conteúdo de credibilidade com padrão em Foque Boc News de jornalismo. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, nessa terça-feira de carnaval. Você que curte o carnaval aí, aproveite esse finzinho de carnaval. Você que não curte também, aproveite as belezas. Está aqui na nossa Baixada Santista, aproveite as belezas das nossas cidades aí. Curta bastante aí também, sempre com responsabilidade. Afinal, né, a gente tem que cuidar do dia a dia para voltar aí, porque a vida continua, né? A vida segue aí todos os dias. Nossa convidada é a Carla Marguerito Corazza, que é analista de negócios sênior do Sebrae aqui em São Paulo. Ela está dando uma aula aí também sobre essa pesquisa dos gastos no carnaval. E é claro, você empresário, você comerciante, enfim, tem os seus desafios também. Carnaval é um bom momento para aumentar o seu faturamento, mas precisa ter esse planejamento nesse sentido. Falando em planejamento, né, a questão do turismo e essa alimentação fora do lar também, que também é uma pesquisa que você está à frente também, faz um trabalho importante nesse aspecto. O que a gente pode identificar aí dos dados e informações sobre esse tema? Quando a gente olha para os setores, né, de turismo e para o segmento de alimentação fora do lar, a gente consegue observar vários projetos que vêm acontecendo na nossa Baixada Santista que são relevantes para nós. Eles apoiam e auxiliam com que o turista aproveite mais a nossa região, consuma mais nossos serviços. E a gente, então, costuma se preparar bastante, porque é um dos nossos focos, né? Sim. É um dos nossos... A gastronomia acaba sendo aí diferenciais dentro da nossa região. Né? Ganhou uma dimensão assim, que até uns final do século passado, vai ser longe, né? Foi final do século passado, a gastronomia não era um ponto forte, né? Agora a gente tem uma explosão de estabelecimentos, restaurantes, de experiências diferentes, né? Enfim, dá uma boa oportunidade. E esses negócios de alimentação fora do lar, eles são muito buscados o ano inteiro, mas especialmente nessas datas, por mais pessoas, pelo fluxo maior que a gente tem aqui na região. Então, quando a gente olha para esse segmento especificamente, a gente tem oportunidades voltadas para esse segmento. Esse ano porque a gente trabalha alguns projetos especiais, né? E esse ano a gente vai ter um programa, né, um projeto chamado Prepara a Gastronomia,
que vai ser para estabelecimentos de alimentação fora do lar poderem se preparar com relação à parte de gestão e parte técnica, para que eles estejam mais preparados para fornecer essa experiência para o cliente, para fornecer de uma melhor forma essa experiência, né? Então, para que eles consigam se organizar nos diferentes pilares, né, da gestão, mas também organizar uma ficha técnica, cuidar de algumas especificidades que o segmento de alimentação ele necessita, né? Que ele tem de obrigatoriedade. E isso tudo contribui para que esses estabelecimentos, para que esses negócios, eles tenham melhores resultados, para que eles se diferenciem e que eles sejam uma escolha do cliente, né, do turista, do morador, com relação a não só preço, né, mas principalmente qualidade. Porque quando a gente fala de alimento, a gente precisa ter um cuidado maior, um cuidado diferente, por a gente trabalhar com itens perecíveis, né? Então, a gente trabalha com saúde pública, querendo ou não, e aí a gente precisa ter um olhar diferenciado para esse segmento. Então, programas como esse vão estar em pauta esse ano, e são oportunidades para a gente olhar para esse segmento. Quando a gente olha para o turismo, a gente consegue enxergar vários segmentos que estão dentro do setor de turismo. Não só o de alimentação, então segmento de hospedagem, segmento de artesanato, segmento de transporte. E isso vai englobar não só micro e pequenas empresas ou microempreendedores individuais, como também profissionais liberais. Então, a gente tem algumas ações, né, dentro da nossa Baixada Santista, alguns projetos especiais desde do ano passado, por exemplo, acontecendo para que a gente possa trabalhar melhor esse turismo. A gente tem na Ilha de Diana, por exemplo, um trabalho de base comunitária, um projeto para trabalhar a base comunitária dessa região. A gente tem em Bertioga um programa voltado para o turismo náutico e observação de pássaros. Então, que a gente está fazendo um trabalho com esses prestadores de serviço da região para que a gente possa tornar esse destino uma rota municipal turística de experiência para essas pessoas, né? Para esses clientes que acabam escolhendo ir para essa região ou que, de repente, porventura não escolhem, possam começar a escolher. Porque ele tem um diferencial, ele tem um cuidado e ele tem uma experiência diferente de outros municípios. Então, quando a gente olha para esse trabalho que vem sendo feito, ele capacita e ele cria uma rota turística para que esses segmentos juntos se desenvolvam e trabalhem essa questão da experiência do consumidor. Então, a gente tem esses projetos, né, são exemplos, né, que eu estou trazendo dentro da nossa região que despertam o olhar para que essa região ela seja mais procurada, mais do que já é hoje. Sim. E aí trabalhar esses projetos ele é importante não só para esses empresários e esses profissionais liberais, mas como também para o próprio Sebrae. Porque a gente tem uma missão muito nobre que é desenvolver, né, o empreendedorismo, fortalecer a economia local. Então, trazer diferenciais para as regiões são bem importantes para o nosso trabalho. Muito bem. Até pegando esse gancho, existe algum levantamento, tem ideia, junto com as prefeituras, quantos estabelecimentos voltados à área de alimentação, de forma direta, indireta, estão? Porque a alimentação, ainda que hoje a gente fale tanto de inteligência artificial e tudo, mas nada substitui o alimento, né? Que aí tem que ter o estabelecimento físico, tudo bonitinho, né? Enfim, como é que... Tem uma ideia mais ou menos quantas pessoas atuam diretamente nesse setor? Quantos empregos também são gerados? Esse número ele é bem alto, ele é bem elevado, ele se deve ao fato de que a alimentação fora do lar ela vai englobar restaurantes, ela vai englobar cafés, ela vai englobar padarias, ela vai englobar os diferentes negócios de alimentação. E a gente tem uma gama enorme de locais, né, de espaços dentro da nossa Baixada Santista que trabalham
Porque a gente está próximo ao mar, a gente também tem muitos estabelecimentos que trabalham com frutos do mar, não só com alimento, assim como cidades do interior, né, e a capital, mas a gente consegue trazer algo mais fresco e a gente tem disponível essas experiências para o nosso turista, para o nosso cliente, não só para o nosso morador em si, né. Então, esse número ele é alto. Eu não tenho eles agora, né? Mas a gente sabe que ele é bem relevante para a nossa região, porque local. A gente tem algumas especificidades que contribuem para isso. A gente fica na torcida, a gente tem, inclusive em nível superior, a gente tem faculdade de gastronomia, mas por incrível que pareça, eu não sabia, a gente não tem uma faculdade de turismo na região. A gente, no máximo, tem o Instituto Federal em Cubatão que oferece o curso de turismo. Somos uma região turística sem um curso, né, superior. Aí, tudo bem, eu acho que a Federal de Cubatão faz um belo trabalho, mas são vagas mais limitadas, tudo, né? Porque hoje você fala turismo, fala gastronomia, fala hotelaria, né? Exato. O leque é muito amplo nesse aspecto aí. Enfim, são desafios importantes nesse sentido e, volto a dizer, né, talvez, e aí eu não sei, aí entra a questão de marketing, a questão, né, da região, vender o potencial gastronômico que ela tem, né? A gente parece que são ações mais isoladas, mais os estabelecimentos que fazem mais nas redes sociais. Existem, em alguns momentos tiveram alguns eventos específicos, semanas, mês, não sei do que, né? A Santos tem um prato que é o Meca Santista, né? Um prato também muito conhecido, tudo, mas eu acho que ainda falta a gente falar, olha, houve uma evolução tão grande, a gente tem referências, né? Pegar o Dario, que ganhou, né, na área peixe, que tem ali no próprio mercado de peixe, tem o seu restaurante. Tem o Netão também, que fica aqui perto também, que é uma referência. Quando você chega a Santos, tem lá o painel do Netão também, empresário Domingos Neto. Entre outros estabelecimentos comerciais, a gente vê que esse setor de gastronomia está ganhando cada vez mais espaço, ganhando mais oportunidades, experiências, né? E talvez, como acontece em Paris, né? Eu nunca fui para Paris, mas em Paris, na comida e tal, aqui a gente pode também, sabe, vender melhor. É isso que eu quero dizer, vender melhor no bom sentido, é claro, vender melhor aqui, que são as opções gastronômicas aqui. Tanto o poder público, com as instituições, as universidades, quem sabe o Sebrae também, fazer um elo também nesse sentido, para poder difundir mais. Olha, aqui na região a gente tem várias opções gastronômicas. Isso, a importância nossa de desenvolver o turismo, linkando todos esses segmentos que a gente bem falou, para que a gente possa trabalhar o turismo, já que a gente não tem cursos específicos para isso, né? Então, assim, quando a gente desenvolve esses segmentos linkados ao turismo, consequentemente a gente está desenvolvendo o turismo. E esse é um trabalho, um papel que o Sebrae tem de desenvolvimento, né, local. E aí, quando a gente olha para esses negócios de alimentação, não é só a entrega da comida, não é só fazer cozinhar bem, fazer um bom prato, ter uma boa apresentação, mas a gente cuidar de todo aquele por trás, né? Como que é o atendimento, como que o meu funcionário se comporta, né? É ágil minha entrega, meu serviço? Como que o cliente ele se sente quando ele está dentro do meu estabelecimento, né? É agradável? A pintura está adequada? A música ambiente está boa? Alguns pontos acabam influenciando não só a comida em si, né? São fatores tomadores de decisão, né? E a importância da gente procurar o Sebrae, da gente estar junto, perto do Sebrae, se capacitando para que a gente possa evoluir nesses outros fatores que são de extrema importância para esses estabelecimentos se manterem sustentáveis, e a gente buscar sempre inovar, porque o cliente ele gosta de coisa diferente. Exatamente, né? Experiências novas e ele retorna. Exatamente. Né? Ele retorna. Você viaja e fala, pô, eu vou voltar para aquela cidade, para aquele país, que você teve uma boa experiência. E também o oposto acontece. Você fala, nunca mais eu piso naquela cidade. E as pesquisas mostram que, os números mostram muito claramente que as pessoas têm uma boa, porque o custo-benefício é relativamente barato vir para o litoral, né? E aí você tem as oportunidades nesse aspecto, a pessoa vem,
ela pode assistir uma partida de futebol no Santos Futebol Clube, torcedor ou não do Santos, para quem gosta de futebol. O Santos tem essas peculiaridades e que a gente vai vivenciar um momento ímpar, né? Que eu volto a dizer, a gente vai ter obras importantes que a gente vai ter, trazendo muita gente dos mais variados tipos, né? Para a construção do túnel, por exemplo, Santos Guarujá, pista da Imigrantes, terminal de passageiros, que é um público também altamente interessante, né? Porque gasta-se em dólar ou euro, né? Então o impacto é muito grande nesse aspecto. E aí eu sempre bato nessa tecla, né? Não me conformo, e a importância, né, de pensar nossas autoridades. A gente tem um espaço maravilhoso ali no Escolástica Rosa, em frente à praia, não sei se você conhece, claro. Maravilhoso ali no Escolástica Rosa, e aí justamente ali a gente tem essa questão que poderia virar uma escola, né, escola de hotelaria, de gastronomia também, né, um ambiente fantástico aí, trazendo, obviamente, vida, possibilidade, envolvendo todos os entes aí para criar formação de mão de obra e a gente ser, como acontece em outros países do mundo aí, uma referência na área gastronômica também, que a gente tem muita história também na nossa cidade. Oportunidades não faltam, a gente precisa trabalhar bem essas oportunidades. Né? Aquele imóvel é um imóvel tombado, é um imóvel que pertence à Santa Casa, mas é possível, a Santa Casa obviamente não é o objeto central dela, mas é possível fazer parcerias, eles são muito abertos a parcerias, juntar governo federal, União, municípios, iniciativa privada, o que a gente pode criar aí, né, em termos de hotelaria, ser uma referência nacional aí, nesse sentido, na área gastronômica, enfim, oportunidades não faltam, divide empresas, você quer o setor, a empresa X, olha, essa área é sua, você vai cuidar dessa área e daqui vão criar novos produtos, novas experiências, enfim, assuntos não faltam. Cara, a gente vai para um rápido intervalo comercial, voltaremos para o último bloco, passa rápido, viu, aqui no Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado, receba sempre conteúdo de qualidade, com a credibilidade do Boc News. Ao longo dos últimos 5 anos, o Jornal em Foque entrevistou profissionais de variadas áreas para esclarecer, informar e analisar os mais importantes assuntos de Santos e região, estado de São Paulo e do país. São mais de 1000 programas e entrevistas que levaram informações aos internautas, telespectadores e ouvintes, sempre com pluralidade de opiniões. Jornal em Foque, de segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã, nas redes sociais do Boc News, com reprise às 5 da tarde, na TV Com Santos e na Rádio Santos FM. Jornal em Foque, há 5 anos no ar, levando conteúdo de credibilidade com o padrão em Foque e Boc News de jornalismo. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com, no Facebook,
tvcomsantos.oficial. O nosso Instagram é tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, Emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, falando muito sobre o trabalho desenvolvido, das pesquisas desenvolvidas pelo Sebrae, com a Carla Marguerito Corazza, analista de negócios sênior do Sebrae São Paulo. Carla, você também é especialista no programa Agente Local de Inovação Produtividade. O que isso representa? Como é que funciona? Quais são as novidades aí também para esse ano aí? O que é o Ali Produtividade? O programa Ali Produtividade é um programa de inovação que tem mais de 10 anos, que acontece de forma nacional. E é um programa que ele atende micro e pequenas empresas dos mais diversos segmentos, para que a gente possa desenvolver ações de inovação. A gente tem uma metodologia que ela é personalizada, individualizada, aplicada nos negócios, para que a gente possa buscar 2 indicadores: aumento de produtividade e aumento de faturamento. Quando a gente olha para os números, a gente percebe que esse trabalho ele é muito relevante e muito positivo com relação a resultados. A gente tem, os nossos últimos indicadores mostram que a gente tem uma média de aumento de produtividade das empresas participantes de 24% e um aumento de 11% do faturamento desses negócios, no médio. Então, quando a gente olha para essa metodologia, ela dá a oportunidade do empresário, a partir do acompanhamento de um agente local de inovação, que é um bolsista do Sebrae, ele trazer um novo olhar para esse negócio a partir da realização de um diagnóstico, para entender como é que estão alguns pontos dentro da empresa e, com isso, poder trabalhar em cima de uma necessidade que o empresário tem hoje. E aí, a partir disso, gerar resultados. Então, esse bolsista, além dele fazer esse trabalho de campo, ele tem uma entrega acadêmica. Isso tudo gera inteligência também para a nossa região, para a gente trabalhar com esses dados, a gente poder aplicar em outros negócios que, porventura, às vezes não fazem ações simples, porque inovar não é só inventar a roda. Pelo contrário, inovar é fazer o simples, com o que a gente tem em mãos. Então, o que eu posso fazer de diferente que eu ainda não faço e que, de repente, o meu concorrente faz? Então, esse programa ele vem como uma oportunidade de desenvolvimento desses pequenos negócios. Ele é voltado, então, para empresas MEs e EPPs, né, de porte ME e EPP, que são as micro e pequenas empresas. No ciclo atual, né, que os nossos ciclos eles estão durando um semestre, né? A gente tem um ciclo que está iniciando agora, que vai ocorrer ao longo desse primeiro semestre de 2026. E não dá mais tempo ou ainda dá tempo para se inscrever? Com certeza dá tempo, e isso é a melhor parte, porque a gente tem cerca de 10 dias, né, para terminar o mês agora. Até o final de fevereiro, os empresários podem procurar o nosso escritório da Baixada Santista, que fica na Washington Luiz, número 176, né, o escritório do Sebrae Santos. Já tá, o Felipe Brandão rapidamente já colocou lá a sede do Sebrae ali. Maravilha. E os empresários podem nos procurar, né? Vou deixar até o meu WhatsApp Business, que é o 1332080036. 1332 080036. 0036. Isso é business, né? Dá para mandar mensagem para encher a paciência da Carla, né? E os interessados podem nos procurar. Eu estou atualmente aqui na Regional da Baixada como suplente desse programa. O Francisco, ele é o gestor regional do programa. E a gente tem ainda algumas vagas disponíveis. A gente tinha cerca de 300 vagas para a nossa região. Mais de 60% já estão ocupadas, mas a gente tem ainda um saldo disponível. Então, aproveitem esses 10 dias, né, para abraçar essa oportunidade. Por quê? Porque ela é uma oportunidade gratuita. Então, o empresário ele participa de forma gratuita. É presencial ou online?
o agente ele vai até o negócio, acontece em loco, de forma presencial, são 8 encontros no total, sendo 6 individuais e 2 coletivos dentro dessa metodologia, e são colhidos indicadores ao longo desses meses juntos, para que a gente possa entender essa evolução da produtividade do faturamento. Assim como eu mostrei os índices atuais, a gente consegue perceber se a gente está no caminho certo e que resultados que a gente está gerando. Então, ações rápidas, de grande impacto, elas são preferencialmente ações trabalhadas, né? Para que a gente possa, de fato, aprender e entender que ferramentas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para a gente poder estar olhando para o nosso negócio, desenvolvendo estratégias e criando oportunidades de melhorias. Então, o empresário, ele participa de 8 ações, né? São cerca de 2 encontros por mês. 2 encontros por mês, aí ele tem que comparecer no Sebrae, é isso? Não. O agente ele vai até a empresa, é um trabalho em loco. É o agente que vai na empresa. Ele se desloca até a empresa. O empresário não precisa sair porque esse é um grande, às vezes o empresário fala, eu não tenho tempo para sair daqui. Exatamente. Aí inverte, é o agente que vai, marca um horário. Isso facilita muito, porque o empresário ele não tem essa necessidade de deslocamento. Os encontros coletivos, que são 2 dentro desse semestre, que inclusive permitem o networking com outros empresários participantes, eles podem tanto acontecer de forma presencial na nossa regional, né, ou em algum parceiro, ou até mesmo de forma remota. Então, de qualquer forma, a grande parte, né, assim, a grande trajetória dentro desse ciclo do programa acontece em loco na própria empresa. Então, é um trabalho assim, bem individualizado, bem personalizado, de acordo com as reais necessidades, com as necessidades atuais desse negócio. E isso é identificado, investigado e trabalhado. Então, esse agente ele vem como uma oportunidade também de guiar esse empresário, se ele está no caminho certo, de trazer oportunidades para ajudá-lo a desenvolver ou o que ele já vem fazendo ou algo novo. Isso, muito bem. Aí o que é uma oportunidade. Na realidade, seria um tutor, né? Um tutor para dar os caminhos. Aí depois ele vai ter que fazer, ele mesmo vai ter que fazer um trabalho específico sobre aquela empresa. E é claro, caberá ao empresário, à empresária, né? Nada é divulgado de forma individualizada, né? Os empresários podem ficar tranquilos com dados sigilosos. Porque tudo... sempre é uma preocupação. Meu faturamento, o imposto de renda. Não somos da Receita, né? Isso é importante deixar muito claro. E quando a gente tem alguma divulgação de dado, é da forma que eu fiz. Sim, global, né? Então a gente consegue ver por setor, por região, mas não com o empresário X ou Z e tudo mais. Então a gente pode ficar tranquilo com relação a isso. Muito bem, aí é uma oportunidade para os empresários. Tem até o final do mês, só entrar no site do Sebrae, é isso, para se inscrever ou tem... Vocês podem tanto estar procurando a regional do Sebrae Santos, né? Que ou no endereço ou no telefone que eu havia passado. No 3208-0036. Isso é o meu WhatsApp Business. Se preferir ligar na regional, é o 3208-0010. 0010. Isso, que é o telefone da nossa regional Baixada Santista, que fica aqui em Santos mesmo. E a gente consegue tirar dúvidas, direcionar para um agente local fazer esse atendimento, né? Alinhar essas primeiras informações a tempo de entrar ainda no ciclo atual. Porque assim que a gente encerrar as vagas do ciclo atual, acabar o prazo, aí a gente só tem a oportunidade do segundo semestre de abrir um novo ciclo para participação. O importante é deixar claro que os empresários, a participação é única de cada CNPJ. Então, por exemplo, quem participou nos ciclos do ano passado não podem participar desse ano. Então, é uma oportunidade única que precisa ser muito bem aproveitada, né? Então, fica até o olhar para entender, assim, será que eu estou aberto a essa oportunidade, né? Ainda mais por ser gratuita, para eu dar valor, né? E assim, depende do segmento, depende do faturamento, dentro de, obviamente, que seja MEIs e EPPs. Os únicos pontos realmente são o porte, MEPP, né? A gente tem a necessidade do CNPJ ter mais de um ano aberto. CNPJ isso ano. Mas com relação a segmento, a gente já atendeu os mais diversos segmentos. Então a gente tem inclusive cases e oportunidade de trazer ideias e aprendizados desses outros negócios para poder trabalhar dentro dos novos negócios que venham até nós
através desse programa, que é uma grande oportunidade de trabalhar a inovação. A inovação, ela transforma não só negócios como realidades, né? Então, ela precisa estar no core dos negócios, ela precisa estar na mente do empresário e no dia a dia dele. Exatamente. A inovação não é só tecnologia. Não é né? só tecnologia. Na inovação, no atendimento que você pode inovar, enfim, uma série de questões. Processos, produtos, serviços. Um produto novo que você oferece, né? Então, quando o pessoal pensa em inovação, mas entendeu? E às vezes o empresário, especialmente um pouco mais de idade, ele tem dificuldades, né? Acho que inovação é isso. Não, a inovação é muito além disso. Isso é um dos tópicos, mas não é o único. Aliás, você pode fazer muito bem dentro do que você oferece. Carla, eu queria agradecer muito a tua presença, a tua participação, teus esclarecimentos. Muito obrigado mesmo aí. E, enfim, fica à vontade aí. Eu que agradeço as trocas, né, a oportunidade de estar representando a nossa regional da Baixada Santista. E contem com o Sebrae, a gente tem muitas outras oportunidades que não foram abordadas especialmente hoje, mas a gente tem vários projetos segmentados, a gente tem consultorias individualizadas. E o Empretec também. O Empretec. As inscrições estão abertas, né? Exatamente, bem que você lembrou. O Empretec, a gente tem uma turma agora em março. A gente está fechando as últimas vagas. A gente tem uma outra ainda que dá para aproveitar. O Empretec, que desenvolve comportamento empreendedor, o calcanhar, né, de muitos empresários, né, o divisor de águas de muitos negócios é como que eu vou me comportar dentro do meu negócio. E o Empretec, ele dá essa oportunidade de trabalhar os 10 comportamentos do empreendedor de sucesso. No Brasil, o Sebrae tem exclusividade para aplicar essa metodologia que acontece no mundo inteiro, né? Que foi desenvolvida pela ONU e que já tem muitos anos no mercado. É um divisor de água para quem participa. Muito bem, fazendo a diferença. Cara, queria agradecer um feliz carnaval para você. Tá acabando o carnaval? Você gosta de carnaval? Opa, então tá. Vai sair a Carla, quem quiser. A Carla tá saindo desfilando aí, né? Nos bloquinhos. Carla, muito obrigado mesmo pela sua presença. Sucesso aí também. Essa foi a Carla Marguerito Corazza, que é analista de negócios sênior do Sebrae São Paulo. Queria agradecer não só a Carla, agradecer a você, internauta, telespectador e ouvinte que nos acompanha. A Dione Sterck aqui, muito orgulho aqui, a Dione, nossa ex-aluno, Felipe Brandão também, nosso ex-aluno hoje, trabalhando aqui, né? E agradecer, obviamente, a sua audiência. Lembrando, o Jornal em Foque disponível nas nossas redes sociais e a reprise 5 horas da tarde na TV com Santos e no mesmo horário na Rádio Santos FM. Tenham todos um ótimo finalzinho de carnaval, uma ótima semana também. Estaremos de volta amanhã em mais um Jornal em Foque. Muito obrigado, tchau, tchau. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.